Fala aí, queridos, graças a Deus, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí, né, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Então, antes de começar, eu queria pedir que você compartilhasse aí esse canal, essa palavra, porque eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas por essa palavra e que cada vez mais o conhecimento do Senhor, né, o amor de Deus, ele venha a ser expandido aí aos quatro cantos dessa terra. Então, eu queria te convidar aí para a nossa live, né, que está chegando o dia da nossa live. Então, você é nosso convidado aí a participar dessa live, será com um grande homem de Deus. Então, durante a semana estaremos compartilhando aí e eu acredito que vidas serão também muito abençoadas. Então, para darmos início à nossa palavra hoje, queria pedir que você abrisse lá sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. O Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 4. Então, um texto bastante conhecido aí da maioria, de uma forma geral. Então, João 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, essa palavra de hoje, ela me emociona muito, assim, de certa forma, me deixa um pouco até com a voz, assim, embargada, porque mexe com aquilo que é muito importante para mim, que é os meus filhos, e eles são bênçãos, sabe, do Senhor. Então eu tenho dois filhos e um tem 8 anos, vai fazer 9 agora, e a outra tem 4 meses e por esses dias aí também está fazendo os 5 meses. E é impressionante como cada nascimento de um deles foi algo muito especial, uma experiência muito sobrenatural, assim, e transforma de fato. Aqueles que são pais, eles sabem que aquilo que eu estou dizendo, que é um momento único, sabe? E que cada nascimento de um filho, ele é único. Então, se eu tenho certeza, se eu chegasse a ter 10 filhos, cada um deles seria uma experiência diferente. Então, o meu primeiro filho foi algo muito legal, e eu me lembro muito que foi até um pouco engraçado algumas situações que a médica fazendo aquela cirurgia em si e conversando assuntos paralelos, assuntos que não tinha nada a ver, assim, de certa forma, com aquilo que estava acontecendo. Estavam falando de bolsas, de shows que os filhos iam, e foi muito interessante aquele momento. Mas essa palavra de hoje, especificamente, eu vou estar falando sobre o nascimento da minha segunda filha, onde eu vivi umas experiências muito interessantes também nela, e eu acredito que vai ter muitas outras mensagens que irão surgir daquele momento também. Mas a de hoje eu queria falar um pouco aí sobre essa árvore da vida. Existe algo que não teve lá no momento do nascimento do meu filho. Eu vou compartilhar essa imagem aqui com vocês, mas que eu vou colocar também aí em foto para quem quiser dar pausa aí e ver legal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu afastar a mão um pouquinho. Ok, então se você for ver essa imagem, ela é muito interessante, que ela lembra uma árvore, sabe? E essa imagem, ela foi feita justamente da placenta. É um processo muito interessante que em alguns lugares, eu não sei, dizem que fazem com o próprio sangue. Pelo menos no da minha filha, foi com uma tinta especial, onde elas pintam, assim, de uma certa forma, um lado da placenta em si, e coloca em cima de um papel ofício, que foi esse aqui, e aquilo ali gera uma impressão, vamos assim dizer, digital daquela placenta. E o médico, né, escreve algumas coisas, algumas pessoas colocam lá o peso, o nascimento, o peso, a hora, dão informações em si do bebê, do nascimento do bebê. E eu confesso que eu fiquei muito impressionado com aquilo, a minha esposa também, porque lembra uma árvore, sabe? Parece demais uma árvore. E eu pensando sobre aquilo, e para compartilhar um pouco aí com os irmãos, eu queria falar um pouco sobre essa árvore da vida, sabe? Aquilo ali que estava lá protegendo, envolvendo aquela criança, e que
gerou uma vida e tal. E eu estava pensando, meditando sobre isso, e eu cheguei a um entendimento que em várias civilizações, em várias crenças, ela usa a árvore como um símbolo da vida, pela própria vida que há em si na árvore. E eu pensando sobre aquilo, eu meditando sobre esse texto que a gente leu lá em João, capítulo 1, versículo 4, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu fiquei pensando que quando a gente aceita a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, eu fico pensando que essa vida que simbolizada ali pela árvore e essa foto foi algo muito rico e cheio de simbolismo. E eu fiquei pensando como aquilo tudo Deus estava tratando comigo, que aquela vida de Deus que foi conquistada por Jesus Cristo ali na cruz a nós, e aquilo trouxe de fato luz para nós, nos resgatou do império das trevas, sabe? Lá em Efésios capítulo 2:1, queria que você fosse para Efésios capítulo 2:1, vai falar que Ele nos deu a vida, enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então não havia nada em nós que tornássemos mais aceitáveis, vamos assim dizer, desse amor, desse tão grandioso amor de Deus por nós, mas mesmo assim, aprove a Deus manifestar a vida por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a própria vida, Ele é a própria árvore, vamos assim dizer, da vida. Jesus Cristo, Ele é a própria vida, e essa vida Ele entregou a nós quando morreu ali na cruz do Calvário e ressuscitou, sabe, em amor a nós. Então, essa mensagem de hoje, ela vem justamente para trazer esse entendimento que todos nós que um dia andamos no caminho das trevas, na escuridão, e fomos alcançados por esse amor de Cristo, e hoje temos esta vida de Deus em nós, somos também responsáveis de transmitir a vida também àqueles que andam em trevas, porque um dia também nós andamos assim. Lá em Efésios 2, versículo 4, que Deus, Ele foi rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, sabe? Quando a gente vê muitas vezes as pessoas sendo humilhadas, as pessoas sendo desprezadas e as pessoas às vezes buscando em várias formas serem atendidas, serem observadas, e quando a gente para ver o amor que Cristo tem por nós, sabe? A gente passa a ser mais importantes, vamos assim dizer, de uma certa forma para Deus, porque nós somos importantes para Deus. Ele nos amou quando ninguém nos amou. Ele nos aceitou quando ninguém muitas vezes nos aceitava. Ele nos ouviu muitas vezes quando ninguém quis nos ouvir. Então, esse amor, ele é muito grande. E esse amor, ele não pode ficar detido dentro de quatro paredes. Esse amor, ele tem que ser expandido. Sabe? Aquela árvore da vida que me deu aquele presente chamado Maria Luísa, aquela árvore da vida que trouxe aquela novidade para a minha vida, aquela árvore que transformou mais uma vez a nossa realidade, nos trazendo uma novidade de vida. Essa mesma árvore da vida, hoje simbolizada por nós, a Igreja do Senhor, ela também tem que trazer novidade de vida para aqueles que a gente se encontra no nosso dia a dia. Então, que você entenda, queridos, que essa mensagem, ela é muito mais profunda, mas eu estou tentando trazer de uma forma bem simples e até me contendo, porque mexe comigo muito emocionalmente quando a gente para ver o peso do que é Deus ter entregue o seu Filho Jesus para morrer ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu sempre falo isso lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sempre falo que eu nunca entendi muito bem aquele versículo em toda a sua essência. Se você me pedisse para explicar, ensinar, eu ensinaria.
Mas depois que eu comecei a ter os meus filhos, ele foi dando uma clareza extraordinária naquilo. E quando a gente pensa no que seria esse ato de entregar o seu próprio filho por alguém, como a gente leu, que nem merecia. Então a gente, quando aceita e entende que foi alcançado por esse amor, a gente não se contém e entende que Deus, ele nos levantou para que muitas outras vidas fossem alcançadas por esse mesmo amor. Então, essa mensagem Árvore da Vida, ela vem trazendo para você uma novidade. A Árvore da Vida vem trazendo para você o novo. A Árvore da Vida vem trazendo para você uma vida que você nunca imaginaria ser possível, mas essa vida está em Jesus Cristo. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo, ele venha ser aquele que nos governe e que nos guie, e que entenda, queridos, que sem Bíblia vocês estão sem comida. Então, graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.